minha amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Aqui é Fernanda Lohane do Lohane Atelier e hoje eu tô aqui para trazer para você mais uma videoaula. E eu já aproveito para te convidar a vir participar do meu grupo fechado lá no Facebook. Dicas e passo a passo de Lohane Atelier. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você entrar e participar. Assim você vai ter acesso a todo o conteúdo que eu preparo com muito carinho, exclusivamente para quem está participando do grupo. Inclusive, um documento em PDF dessa aula, contendo lista de materiais, medidas e molde, vai estar lá no grupo do Facebook. E olha só a peça que eu preparei para a aula de hoje. É esse porta-moedas super fofo no formato de coração. É uma peça super prática de confeccionar, gostosa, rápida, para você fazer um monte e vender bastante agora no final de ano. E antes de começar a aula, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com as amigas e também se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Então vamos começar preparando o zíper do nosso porta-moedas. Eu tô aqui com um zíper daquele mais fino, ele mede 2,5 centímetros de largura. Eu já passei aqui o cursor dele, eu cortei ele com um comprimento de 10 centímetros. E para fazer os acabamentos nas pontinhas dele, eu tô aqui com 2 cortes de tecido. É o mesmo tecido de algodão, um tricoline digital, que eu vou utilizar na parte externa desse porta-moedas. Cada um desses pedacinhos tá medindo 3 centímetros de largura por 6 centímetros de altura. Vou pegar o meu corte de tecido, vou juntar a frente desse corte de tecido com o avesso do meu zíper. Deixa aqui bem alinhadinha a extremidade desses dois materiais. Pode segurar com alfinete ou com clips. E vou fazer uma costura em um pé de máquina aqui nessa extremidade. A minha margem de costura dessa máquina industrial é de meio centímetro. O meu ponto eu vou regular para o tamanho aproximadamente de 2,5. Lembrando de dar sempre o retrocesso no começo e no final da costura. Agora eu vou virar esse tecido lá pro lado direito, dar uma boa vincadinha aqui onde foi feita a costura, traz aqui pro lado direito e aqui nessa extremidade, nessa outra ponta do tecido, a gente precisa fazer uma pequena dobrinha, como se fosse uma barrinha, de aproximadamente meio centímetro. Procura manter ela bem retinha, essa barrinha, e agora nós vamos encostar aqui justamente em cima daquela costura que nós acabamos de fazer, tá vendo? A barrinha vai ficar aqui por baixo e eu vou encostar aqui para poder tampar a costura que nós acabamos de fazer. Vou segurar aqui com os alfinetes também. Vou passar uma costura bem próxima da extremidade, em menos de meio pé de máquina, essa costura. Esse é o resultado e agora eu vou fazer esse mesmo acabamento aqui na outra ponta do zíper. Prontinho, já tá aqui pronto o nosso zíper do porta-moedas com os acabamentos aqui nessas extremidades, nas pontinhas. Vamos reservar ele por enquanto. E agora eu já vou aproveitar para preparar essa tirinha que vai funcionar como um suporte para colocar essa argola. Essa aqui é aquelas argolinhas que a turma usa para poder preparar os chaveiros. Essa tirinha de tecido tá medindo 5 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. Eu dobrei aqui ao meio, nessa largura de 5 centímetros. Em seguida, eu trouxe as pontinhas até essa marcação do meio e dobrei novamente ao meio. Vai ficar assim dobrado como se fosse um viés. Agora eu vou passar aqui uma costura bem próxima da extremidade, nessa lateral que tá aberta. E também posso passar uma costurinha aqui nesse outro lado que tá fechado, se eu quiser deixar igual com as duas costurinhas. O ponto vai continuar no tamanho 2,5. Prontinho, já passei as costurinhas bem próximas da extremidade. E agora eu vou colocar aqui essa minha argolinha de chaveiro. Pode também utilizar aqui aquela argola de meia argola, pode colocar um mini mosquetão também, aqui fica a gosto do que você achar melhor.
Vou prender aqui as duas pontinhas com uma costurinha de segurança, só mesmo para manter essa argolinha aqui dentro. Pronto, tá aqui. Uma costurinha bem próxima também da extremidade, em aproximadamente meio pé de máquina. E vou reservar por enquanto essas duas partes que nós preparamos. Eu tô utilizando para cada lado da parte externa um corte de tecido e também um corte de nylon dobrado, nylon acoplado. Os tecidos foram bem passados antes de ser juntados com o meu nylon. Juntei aqui o avesso do tecido com o nylon, aqui para fora tá o lado direito do meu tecido. E eu já aproveitei para pegar o meu molde, posicionar em cima do nylon dublado e riscar, fazer essa marcação do molde desse meu porta-moedas. Eu fiz isso utilizando o meu lápis 6B. E agora, antes de cortar em cima dessa marcação, eu vou passar uma costurinha de segurança. Vou passar uma costura com o ponto de tamanho 2,5 e essa costura vai ter aproximadamente meio pé de máquina e ela vai vir aqui para dentro dessa marcação. Vou fazer isso duas vezes, para a parte da frente e para a parte das costas do meu porta-moedas. Aqui nós estamos fazendo a costura desse desenho, ele tem bastante curvas. Então o que eu aconselho é que você dê uns 2 pontinhos, levanta o pé calcador, mantém a agulha para baixo, dá uma viradinha na peça e continua fazendo todo esse formato do desenho. Aos poucos eu vou costurando de pouquinho em pouquinho, em 2, 3 pontinhos, levanto e vou girando a peça para poder acompanhar esse desenho. Chegou aqui na pontinha, a mesma coisa, eu não vou chegar até o final onde está a ponta. Eu vou parar um pouquinho antes e já vou girar minha peça para continuar aqui no outro lado do coração. Eu vou repetir esse mesmo procedimento lá com outro corte de nylon dublado e de tecido externo. Já tô aqui com as duas partes externas, com aquela costurinha que a gente fez de segurança e eu cortei em cima do risco que eu tracei, aquele risco conforme o molde. Em uma das partes, eu fiz o traçado que vai dividir para poder aplicar o nosso zíper. Então, olha só, tá aqui o meu molde, esse aqui é o traçado. Eu apoiei aqui em cima já o meu molde, fiz aqui uns pontinhos, justamente onde está começando e iniciando esse traçado, e depois dei continuidade com a régua. Agora que eu fiz esse traçado, eu vou passar uma costurinha de segurança, tanto de um lado como do outro. Essa costurinha vai ajudar para poder manter bem certinho aqui no lugar esses cortes. Vou fazer isso com o meu ponto continua em tamanho 2,5. Agora eu posso cortar aqui em cima dessa minha linha sem nenhum problema, porque o meu tecido já vai estar totalmente estabilizado em cima do nylon dublado. Eu tô trabalhando aqui com os tecidos de algodão para fazer o forro do porta-moedas. Um desses cortes eu fiz o contorno conforme o molde de coração, cortei e apoiei aqui também para poder fazer aquela marcação central. Vai ser o forro da parte frontal do porta-moedas, onde vai ser aplicado o nosso zíper. Para poder traçar essa linha conforme o molde, nessa parte externa eu apoiei o molde e tracei a linha em cima do estruturador, ou seja, o lado avesso da minha parte externa. Já nesse corte de tecido para o forro, eu vou precisar apoiar e traçar a linha em cima da parte externa e não do lado avesso, porque nós vamos precisar juntar frente com frente. Então, essa posição da linha precisa estar batendo, senão vai ficar ao contrário. Então, essas duas partes nós já podemos cortar. E esse outro corte de forro, esse tecido, eu não cortei ele no molde, deixei apenas um quadrado de 14 centímetros. Vai ser o suficiente para depois a gente finalizar a peça, tá bom? Já dividi o meu coração da parte externa
e também do forro. E eu já aproveitei para pegar aquele nosso zíper, dobrar ele ao meio, juntando as extremidades justamente aqui onde está a extremidade do zíper com a extremidade do acabamento, deixa bem alinhadinho, marca o centro, tanto de um lado como aqui do outro lado também. E também dobrei aqui essa parte externa, juntei essas duas pontinhas e marquei o centro. E no outro corte a mesma coisa, junta bem direitinho essas pontinhas para poder delimitar o centro. E agora nós vamos aplicar o nosso zíper. Aqui nós precisamos tomar cuidado, prestar atenção que o zíper precisa ficar com essa parte arredondada, que é o lado para onde ele está fechando. Eu quero que ele fique apontado lá para cima e para o lado esquerdo. Olha só, depois de montada, vai ficar desse jeitinho. O meu zíper precisa ficar fechado lá para cima para o lado esquerdo. Aqui nessa parte de cima do corte, esse topo que está arredondado, nós vamos juntar o lado direito com o lado direito do nosso zíper, meio com meio, junta as marcações bem direitinho e vai ficar desse jeito. Olha só, se eu virar aqui para o lado direito dessa minha parte externa, o meu zíper tá com o avesso virado para cima e o meu cursor tá fechado, parado lá para a esquerda, para o lado de cima. Tá tudo bem alinhado aqui as extremidades do meu zíper e as extremidades da minha parte externa. E agora eu vou passar a costura em meio pé de máquina, uma costura de segurança, e eu vou continuar mantendo o ponto no tamanho 2,5. Eu preciso afastar o cursor do zíper conforme vai costurando. Vai ficar desse jeitinho. E agora eu vou pegar o corte de forro correspondente a essa parte arredondadinha, a parte de cima, e vamos juntar frente desse tecido de forro com a frente da parte externa do nosso porta-moedas. E aqui também precisamos deixar tudo bem alinhadinho, inclusive se quiser fazer a marcação do centro aqui desse corte de forro também é viável. Junta então meio com meio dessas marcações e vou espalhar os meus alfinetes, lembrando de deixar bem alinhadas essas extremidades. Eu vou passar uma costura por cima do meu nylon dublado, eu não vou passar costura em cima do forro não, tá? E eu vou continuar utilizando o meu pé calcador comum. O meu ponto vai continuar em tamanho 2,5 e a minha margem de costura vai ser em um pé de máquina. Lembrando de começar e terminar com o retrocesso. Tá desse jeito. Agora eu vou trazer aqui para fora o meu zíper, juntando a parte externa e o forro e deixar o nosso zíper lá pro outro lado. Se quiser, aqui nessa parte pode levar o ferro e passar para deixar bem assentada aqui essa parte onde foi feita a costura do nosso zíper, ou então só mesmo dando uma ajeitada assim com a mão a gente também consegue um resultado bacana. Pode espalhar aqui também os alfinetes para deixar bem esticadinho esse tecido do forro. E aqui o importante é que essas extremidades do nosso tecido do forro alcancem a extremidade da parte externa. E agora eu vou rebater aqui essa costura, vou fazer uma costurinha em meio pé de máquina nessa extensão aqui do ladinho do nosso zíper. Eu vou aumentar o ponto para o tamanho 3 para poder fazer essa costura rebatida e eu tô utilizando meio pé de máquina. Prontinho, já rebati aqui a costura e agora a gente pode inclusive aproveitar e fazer uma costura de segurança em toda a volta aqui dessa curva do coraçãozinho. E olha lá, eu vou espalhar aqui alguns alfinetes para poder manter no lugar esse corte de forro para ele não escorregar. Vou fazer aquela costurinha em meio pé de máquina, vou diminuir o meu ponto para o tamanho 2,5. E agora a gente precisa unir a outra metade do nosso coração, aqui nessa outro lado do zíper. Aqui onde está esse acabamento das pontinhas do zíper, tem um tantinho de tecido excedendo, além dessa linha da extremidade do zíper. É importante refilar esse tecidinho e deixar tudo com a mesma largura do nosso zíper, para poder ficar uma linha contínua aqui nessa extremidade. Aqui nessa parte externa eu também fiz a marcação do centro, a mesma coisa aqui no meu zíper. Vou juntar essas duas marcações do centro, vou passar minha costurinha de segurança.
Vou pegar a outra metade do forro e vou juntar a frente desse cortezinho de forro com a frente do outro corte de forro. Consequentemente, vai ficar junto com o avesso do meu zíper. Aqui também eu vou aproveitar e já fazer a marcação do centro para eu juntar bem direitinho. Essa marcação do centro com a marcação do centro do zíper. Deixa aqui tudo bem alinhadinho e vou passar aquela mesma costura em um pé de máquina. Já fiz a costurinha, agora eu vou trazer aqui para fora a minha parte externa, juntar com o forro que tá lá atrás, dar aquela boa esticada, segurar tudo com os meus alfinetes e vou fazer a costura de pesponto, uma costura em meio pé de máquina aqui nessa extremidade. E depois faço aquela costura em toda a volta, para unir o corte de forro com o corte da parte externa. Prontinho, vai ficar desse jeito. Aqui a gente pode, inclusive, já dar uma refilada nesses excedentes do acabamento do zíper. Ficaram aqui alguns excedentes, a gente pode dar uma refiladinha com cuidado também para poder acompanhar o desenho do coração. Agora eu vou pegar aquele nosso suporte que a gente já preparou com argolinha e vou posicionar ele justamente aqui, olha lá, nessa direção onde está o fechamento do meu zíper. Eu prefiro posicionar ele aqui em cima. E vou fazer uma costurinha em meio pé de máquina, uma costurinha de segurança só para deixar ele aqui bem fixado nesse local. Vou pegar o outro lado da parte externa, as costas do porta-moeda, e vou juntar frente com frente deles. Deixa aqui tudo bem alinhadinho, pode espalhar clips ou alfinete, o que achar melhor. O importante é deixar bem alinhadinho e depois vou fazer uma costura em um pé de máquina, passar uma costura em toda essa volta. O meu ponto tá em tamanho 3 e aqui é importante também fazer aquela costura com cuidado nas curvas, seguindo bem direitinho a extremidade do trabalho. E aqui quando tiver nessa pontinha da base inferior do nosso coração, a gente vai indo aos poucos. Parei aqui um pouquinho antes de chegar no final. Vou levantar o meu calcador mantendo a agulha para baixo. Vou girar a peça e verificar se está bem posicionada a minha agulha. Olha só, ela não está bem posicionada, não está em um pé de máquina. Então eu vou levantar, vou tirar o trabalho da máquina e vou reposicionar. Aqui eu vou até dar um retrocesso para não ter perigo de escapar a costura aqui nessa pontinha. Aqui nessa parte superior também a gente precisa fazer com um pouco de cuidado. Precisamos passar um pouquinho além de onde está aquela pontinha. E aí gira também a peça e verifica se está ok. Verifiquei que está ok, posso continuar. Para poder manter tudo com um pé de máquina. Aqui houve um pouquinho de excedente de material, mas eu acompanhei o desenho dessa parte que tá aqui em cima, que é a parte que não teve corte, é as costas da minha peça. E agora eu vou pegar aquele corte, aquele quadradinho de 14 centímetros do meu forro e eu vou precisar juntar a frente desse corte de tecido com a frente do meu forro que já tá aplicado aqui na peça. Vamos deixar aqui tudo bem bonitinho, deixa bem esticadinho. Vou espalhar os meus alfinetes para a gente poder fazer a costura e finalizar a peça. Nós vamos fazer a costura novamente em um pé de máquina. De preferência, procura bater essa costura em cima da costura que nós acabamos de fazer, para poder seguir um pé de máquina. O meu zíper está começando aqui em cima e terminando aqui embaixo. Então aqui no lado oposto, nessa parte inferior no lado oposto, eu vou deixar essa abertura sem costurar, que é por onde nós vamos desvirar a peça. Aqui tem aproximadamente uns 8 a 10 centímetros. Lembra de dar uns bons retrocessos para poder ter mais segurança e não desfazer a nossa costura, tanto no começo como no final dessa costura. Agora eu vou cortar todos esses excedentes e se você tiver uma tesoura de picote aqui, é bem interessante para poder inclusive refilar todo esse material que tá além da nossa costura de um pé de máquina. Se você não tiver a tesoura de picote, é interessante ir fazendo os piques desse jeitinho, olha lá. Tem que tomar cuidado também para não pegar a costura, mas vai fazendo piques em toda a volta dessas curvas, nessas partes que são curvas,
para que depois, quando desvirar essa peça, tenha um bom caimento. Já cortei, deixei bem refiladinho toda a volta, cortei com a minha tesourinha de picote. Aqui nessa parte, nessa pontinha superior, eu precisei cortar com a minha tesoura normal, cortei aqui bem próxima da costura, tá vendo? Claro, tomando todo o cuidado pra gente não pegar nossa costura. E aqui nessa parte, onde nós deixamos a abertura para desvirar, eu afastei esse tecido de forro que nós aplicamos agora por fim e cortei somente os outros materiais. O tecido de forro eu deixei ele assim um pouquinho maior, vai ser melhor para dar o acabamento lá por dentro no forro. E agora a gente já pode desvirar essa peça. Eu vou começar trazendo essa parte que tá aqui mais longe da minha abertura, nessa outra extremidade é que eu vou começar trazendo para fora, desse jeitinho. Aos poucos, com cuidado, a gente vai levando toda a pecinha lá pro lado do forro. E aqui eu vou abrir o meu zíper. Se você quiser manter ele aberto por via das dúvidas, antes de finalizar a peça também é interessante. E vou trazer agora toda essa parte externa para fora, aqui pela abertura do nosso zíper. E olha só, vai ficar dessa forma o nosso porta-moedas de coração. E aqui é interessante dar uma boa passada a ferro para assentar bem certinho todas essas curvas, deixar bem bonita a nossa peça. E precisamos também fechar aquela abertura que nós desviramos a peça. E aqui nós temos duas opções. Podemos ou fechar com os pontinhos invisíveis ou utilizar uma colinha de pano, uma cola de silicone. Como é um pedacinho bem pequenininho, eu prefiro dar o acabamento com ponto invisível. Mas aqui também é um critério de cada uma, pode fazer conforme o que achar mais prático. Prontinho, eu já finalizei com os pontos invisíveis. Agora eu vou trazer aqui para dentro, bem certinho, o meu forro. Só para fazer uma graça aqui, para não deixar tão simples esse cursor da nosso porta-moedas, eu peguei uma sobrinha do meu tecido que eu usei na parte externa, tá medindo aproximadamente 3 centímetros de largura por 7 centímetros de comprimento, dobrei ao meio, fiz a marcação, depois trouxe as duas pontinhas no sentido do centro e dobrei mais uma vez, aquela mesma dobra que a gente faz para o viés. E agora eu vou colocar aqui no meu cursor. Deixo as pontinhas alinhadas e agora é só passar uma costurinha aqui. Vou diminuir o meu ponto para o tamanho 2 e vou fazer uma costurinha aqui só para segurar esse enfeitezinho. Prontinho. Dei aqui uns 3 ou 4 retrocessos para ficar mais reforçada essa costura e agora já deu mais um charme para essa nossa peça. Aqui, inclusive, se quiser, pode colocar botõezinhos, miçanguinhas, o que você achar mais bonitinho, para dar mais graça para esse porta-moedas. E esse é o resultado da nossa aula, esse porta-moedas bem charmoso, bem delicado, que também pode ser utilizado como chaveiro. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que aproveite todas as dicas e que faça muito sucesso com essa peça. Te desejo uma semana abençoada, com muita paz, muita saúde, muita produção e te aguardo nos próximos vídeos. Um grande abraço!